Eu saldo a amada igreja com a paz do Senhor. Maravilha. Coisa boa é estar na casa do Senhor numa noite tão especial como esta, né? Clima excelente, clima maravilhoso, onde Deus mandou a chuva, e aqui estamos. E estamos para, em primeiro lugar, render graças ao Senhor, né? Por todas as maravilhas que Ele tem feito a cada um de nós, não é verdade? Hoje, para nós, é um privilégio de estar aqui. E eu estava ali comentando com a irmã Cris, que me arrumei, preparei tudo e esqueci o meu óculos lá em casa. Uma coisa eu tenho certeza, que os olhos carnais não é o mais interessante. Certamente eu olharei para os olhos espirituais, em nome de Jesus, amém? E eu estava comentando com a Cris, que o pastor chegou em mim e disse: irmão Daniel, o senhor vai trazer a palavra, e esta é uma palavra que antecede ao Natal. Aí eu olhei para mim, falei: será que tem alguma coisa a ver? Mas eu quero dizer para os irmãos que toda e qualquer semelhança é mera coincidência. Amém, meus amados? Só para quebrar o gelo. É claro que ler a palavra é importante, mas a palavra, assim como Davi diz: guardei a tua palavra no meu coração. E às vezes nem é preciso ler, porque ela já está aqui no meu coração. Amém, meus amados? E eu chamaria a atenção sua para essa noite. São poucos minutos que nós vamos falar, e provavelmente no desenrolar dessa palavra esteja aí uma chave, um código, um segredo revelado para você realmente levar para sua casa, e para quem sabe abrir aquela porta que está fechada. Amém, meus amados? Como é Natal, semana de Natal, e às vezes dentro da igreja existe ainda essa controvérsia, uns acreditam, uns não acreditam, uns têm uma visão, outros têm outra, mas o importante é que da questão natalina, e a palavra natalidade vem de nascimento. O importante aqui é o nascimento de Jesus. Então não interessa qual for o mês, qual for o dia, porque ninguém sabe realmente qual foi. O importante é que nós estamos falando que Jesus nasceu, Jesus viveu, morreu e ressuscitou para nos levar para o céu. Aleluia! E por isso temos motivos para alegrar, para glorificar o Senhor. Me vem à mente Isaías 9:6, que está escrito assim: um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, o seu nome é Deus Forte, o seu nome é Príncipe da Paz. Então, quando Isaías escreve: um menino nos nasceu e um filho se nos deu, está dizendo: Deus nos deu um presente maravilhoso, que é Jesus. É o maior presente que a humanidade recebeu, direto da mão do nosso Deus. Como estamos falando de Natal, e Natal às vezes a gente observa muito o presentear. Aqui eu estou dizendo que Deus deu-nos um presente incomparável, um presente que ninguém poderia dar, só o Senhor Jesus poderia nos dar: Jesus Cristo, o nosso Salvador. E isso é importante a gente compreender. Às vezes eu fico observando, e é uma realidade, que Jesus, quando nasce, ou quando está prestes a nascer, vocês conhecem a história, que José e Maria peregrinam procurando um lugar para que ele pudesse nascer, uma casa de porta aberta para receber o Filho de Deus. E por muitos os lugares foi rejeitado, dizendo: aqui não tem, aqui não pode, nós estamos lotados, as portas estão fechadas, não tem como este menino nascer aqui. Não sabendo quem era o menino. Se soubesse quem era o menino, tinha abrido as portas, tinha escancarado as portas para que ele nascesse lá. E aí a história diz que ele acaba por nascer em uma manjedoura, em um lugar muito simples, junto com as ovelhas. A mensagem
que eu gostaria conscientemente de dizer a você, porque às vezes quando nós lemos a história, parece realmente histórias, parece conto de fada, parece algo que a gente está contando, que aconteceu um dia. Mas aquele menino que foi rejeitado no seu nascimento, continuou sendo rejeitado até quando adulto. A palavra de Deus diz que ele foi rejeitado, não o receberam e o crucificaram. E a gente percebe que aquele menino que trazia consigo dentro de si uma resposta da humanidade como rejeição, continua rejeitado até os dias de hoje por muitas pessoas. Muitas portas de muitas casas não se abrem a ele, mas ele, sabendo quem ele é, Apocalipse escreve, João escreve no livro de Apocalipse: eis que estou às portas e bato. O menino rejeitado continua sendo rejeitado por muitas pessoas, mas ele continua querendo entrar, porque ele sabe que você precisa dele. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que não estão na igreja, mas que de uma certa forma têm rejeitado o Filho de Deus. Eu quero te dizer que ele, com grande amor, continua e vai insistir batendo, porque ele não desiste de você. Aleluia! E quando eu olho, hoje se faz, o presépio, que a gente encontra em muitos lugares, o presépio. E esse presépio, ele mostra ali, geralmente tem lá o Jesus, o menininho, tem os pastores, os magos, e às vezes as pessoas se apegam a isso, mas olha aquele presépio, mas aquilo ali é só uma decoração. Eu olhando, visualizando esse presépio, hoje eu gostaria de tirar e falar de um personagem que está naquele presépio. Os pastores que ali estão, porque no presépio sempre tem a criança, Maria e José, um jumentinho, e os pastores estão ali junto. Hoje eu quero falar do pastor. Hoje eu vou tirar de dentro dessa configuração um personagem chamado pastor. E quando eu vou ao Salmo 23, e o Salmo 23 ele é super interessante, e às vezes nós temos pregado de uma forma, como ele é, poética. Às vezes quando a gente lê o Salmo, porque é uma poesia, a gente lê e a gente fala para a igreja como uma poesia. Mas hoje eu queria mostrar um lado que talvez você não tenha visto, talvez não tenha ouvido sobre o Salmo 23, de um prisma diferente, com uma perspectiva diferente, para que a gente possa compreender. E falar sobre Salmo 23, para mim é uma das passagens mais difíceis de falar, é sobre o Salmo 23. Sabe por quê? Porque todos conhecem de cor e salteado. Cada um já ouviu centenas de mensagens sobre esse Salmo. Falar sobre esse Salmo chega a ser, dá até tremedeira na gente para falar, porque todos já têm uma versão, já têm uma compreensão deste Salmo. Mas como poema, o salmista, e aí eu fico imaginando o que significa o Salmo 23. O Salmo 23 não é o Salmo do bom pastor, é o Salmo da ovelha agradecida ao seu pastor. É o Salmo que a ovelha que declara um poema ao pastor. O Salmo 23 é o Salmo onde a ovelha coloca para fora toda a sua gratidão, verbalizando ao seu pastor que tem cuidado dela. E quando ele, como um poema, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me em faz em verdejantes campos, leva-me às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Quando ele começa a dizer isso, ele coloca para fora toda a gratidão que ele tem. Ele diz lá: ainda que eu ande pelos vales da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas perante mim uma mesa na presença dos meus adversários. Certamente a bondade do Senhor me acompanharão por todos os dias da minha vida. A misericórdia
e a bondade do Senhor me acompanha por todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando ele diz isso, eu fico imaginando, esse pastor tinha um nome, era o pastor Davi. Mas aqui no princípio, no primeiro versículo, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a gente ouve esse versículo, a sensação natural, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, dá a sensação que nada falta mesmo, que é fartura, não é verdade? Quando ele diz: leva-me aos pastos verdejantes e às águas tranquilas, o nosso intelecto, a nossa mente já leva para campinas verdejantes mesmo. Mas não era bem assim. E é aí onde eu quero que você compreenda. Porque se não era bem assim, essa ovelha faz essa declaração maravilhosa. Primeira coisa, eu gostaria hoje de trazer para você entender. No hebraico, e isso é importante, porque às vezes a gente fala aqui de grego, de hebraico, dá a intenção, parece que você está querendo esnobar, parece que você está querendo falar, mas é importante porque isso chama de exegese, que é o quê? É você levar as pessoas como realmente foi escrito e para quem foi escrito. E a palavra, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, que está no português, no hebraico tem um pouquinho de diferença. No hebraico significa o seguinte: o Senhor é o meu pastor e de nada sinto falta. Veja bem a diferença. Uma coisa é não ter falta, e outra coisa é ter falta, mas não sentir, não perceber que está passando aquela necessidade. De nada tenho falta, não sinto falta, significa, por mais falta que tenha as coisas, a sua presença me supre mais do que daqueles que têm todas as coisas. E aí nós vamos perceber, e eu gostaria neste momento de dizer para você uma coisa interessante. Salmos é Velho Testamento, mas como se está falando de Jesus no Velho Testamento? Por exemplo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pastor só se refere à pessoa de Jesus, mesmo sendo no Velho Testamento. O Senhor é meu pastor, porque quando se fala de Jeová, Ele é o Criador. Quando se fala do Espírito Santo, Ele é o Consolador. Pastor só se refere a Jesus. Então eu gostaria que você repetisse comigo, fazendo uma tradução na palavra Senhor. Você vai colocar Jesus, você vai dizer: Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Vamos falar isso? 1, 2, 3. Jesus é o meu pastor e nada me faltará. E no meio desse salmo, Deus colocou uma palavra profética que eu vou trazer a você daqui a pouco. Você vai perceber que Deus realmente te conhece e sabe das suas necessidades, amém? Então, o importante é que naquela época, o pastor de ovelhas, e as ovelhas tinham características muito peculiares. E o animalzinho ovelha, pensa num animalzinho difícil de tratar. A ovelha em si, ela é um animal diferente dos demais. Existe uma revista que é O Berro. O nome dessa revista é uma revista sobre animais, e o nome dela é O Berro. Existe ela, né? E ela fala tudo sobre ovelhas. Mas o que eu quero dizer para você é que a ovelha tem peculiaridades, meu amado, que outros animais não têm. E vocês são sabedores disso. Ovelhas precisa realmente de alguém para cuidar delas. Ovelha é um animal que, primeira coisa, não é agressivo. Agressivo é bode. Ovelha é um animal frágil, fragilizado. A ovelha é um animal que não tem visão nítida e não consegue enxergar bem depois dos 5 metros. A ovelha é um animal que, só para você ter uma ideia, e aí você vai entendendo o pastor, o trabalho que a ovelha dá. A ovelha, por exemplo, está com sede, e o pastor leva ela a um ribeiro. Se ela se assustar com o som da água, ela empaca, ela morre de sede na beira do rio, mas não bebe. Ela não bebe, ela se assusta e ela não bebe. E aí no Egito e nas regiões asiáticas é comum você ver um pastor de ovelha, animal mesmo, pegando o seu cantil
a sua garrafa com a água, colocando na boca dela como uma mamadeira naquela ovelha que empacou, que não quer beber, e ele passa a mão sobre ela, coloca o seu cantil na boca dela para ela beber, porque ele sabe que ela precisa, e ele entendeu que algum trauma fez com que ela não fizesse isso, mas o seu grande amor faz com que ele não a abandone. Isso é importante demais, meu irmão. O Salmo, o versículo 1 aqui, eu tiro uma lição tremenda desse versículo, desse diálogo da ovelha e do pastor. Eu enxergo Davi conversando com Jesus, o pastor Davi conversando com o pastor Jesus. E o que Davi quer dizer aqui, quão bom é ser pastoreado por um pastor que também é ovelha, porque o Senhor Jesus é considerado como ovelha muda que foi levada ao matadouro, o cordeiro que tira o pecado do mundo. É tão bom ser pastoreado por alguém que tem cheiro de ovelha, que corre sangue de ovelha no seu corpo, que tem voz mansa de ovelha. Davi está dizendo quão maravilhoso é ter a experiência de pastorear por quem eu também sou pastoreado, um pastor que fala com o outro, também uma ovelha que se comunica com o outro. No versículo 1 é a conversa, é o diálogo de um pastor que também é ovelha. Isso é maravilhoso. Abro um parênteses aqui. Há muitos pastores que perdeu a essência, as ferramentas de pastorear. Tem muitos líderes que já não tem cheiro de ovelha mais, que já não se importa mais com o gemido de ovelhas. Mas nós estamos numa igreja, numa casa, aonde o nosso pastor se importa conosco, aonde o nosso pastor entende as nossas limitações. O Senhor é o meu pastor e não sinto falta de nada. O importante, quando você vai analisar a vida dos pastores, e os pastores, coisa interessante eles fazem no deserto. Os irmãos sabiam e sabem, porque nada do que eu estou falando aqui é singular ou é exclusivo, tudo vocês já sabem. Mas os pastores daquela época, naquelas montanhas, eram responsáveis por cuidar daquelas ovelhas, daquele rebanho. E olha o que acontecia com eles. Saíam de madrugada do aprisco. E o aprisco aqui é um lugar de proteção, porque geralmente no deserto a alimentação e a água estava a distância mais ou menos de 3 quilômetros, por exemplo, do aprisco. Não era, porque o aprisco, só para vocês entenderem, era um lugar cercado de pedra, com uma porta só, e por segurança dos devoradores, das aves de rapinas, o pastor levava todas as tardezinhas, levava para que eles pudessem repousar em segurança. Aí todo dia de madrugadinha, ele acordava por volta das 4 horas da manhã, para levar as ovelhas para o lugar onde tinha pasto e água, porque não poderia sair muito tarde por causa do sol, e a ovelha, por causa da lã, ela não resiste a um calor excessivo. Então saía de madrugada para de manhãzinha já estar chegando ao lugar de alimentação. E ali ele chegava, as ovelhas começavam a pastar, e ele passava o dia todo com as ovelhas, tranquilo, esperando só o horário de voltar de novo para casa. E o importante é que Davi é tremendo. Davi era esse pastor que tinha cheiro de ovelha, que gostava de ovelha, que cuidava de ovelha. Eu imagino, é claro, de uma forma conjecturada, Davi chegava ao raiar do sol naquele vale. As ovelhas, quando enxergavam o pasto verdejante ou aquela comida que tinha, elas corriam, cada um para o seu lugar para se alimentar, para tomar água. E Davi sentava em um canto, ficava muito tempo olhando para elas. Daqui a pouco, elas pastando, Davi começava a tocar uma harpa, sozinho, só ele e as ovelhas, e ele tocava uma harpa. Agora você imagina, tomando água fresca de manhã,
pastando uma comida fresquinha e ainda ouvindo um som de harpa. Ah, meus irmãos, deixa eu te falar um negócio. Quando elas acabavam de comer, elas não dormiam, elas desmaiavam, entravam em estado de coma profundo, porque a primeira coisa deixa eu te explicar aqui para você entender. Ovelha, olha bem que coisa interessante, ovelha não dorme se não tiver alimentada e se não tiver água, bebido água. A ovelha não dorme, pastor. Ela passa a noite, se não tiver alimentada, se não tiver bebido água, ela não dorme. Mas de estômago cheio, sede abastecida, o sono era tranquilo. E aí quando o Salmo vai dizendo: leva-me a verdejantes pastagens, a águas tranquilas. Deixa eu te falar um negócio aqui para você entender. Eu falei dessa coisa bonita que a gente pode até enxergar esse campo, mas no deserto prático não é desse jeito. O pasto verdejante que ele diz aqui era pela fé, porque no deserto mesmo não existe pasto verdejante, existe capins amarelados em muitos lugares, dependendo da época, capim seco. A água que existe no deserto, que o pastor levava ela, não era água de rios, corrente transparente, era poços de água, que animais vinham e bebiam, e muitas das vezes as ovelhas chegavam e a água estava turva, escura. Mas você lembra da tradução de o Senhor é o meu pastor e de nada sinto falta? Era aplicada essa versão: o Senhor é o meu pastor, mas eu não sinto falta de um capim verde, de uma água limpa. A presença dele me supre todas as minhas necessidades. Talvez nós temos pecado em cima dos púlpitos em levar uma mensagem onde oferecemos capim verde, água pura, onde a realidade não é essa. Talvez os pregadores, os ministrantes tenham ministrado às ovelhas um capim verdejante, uma água limpa, onde elas de certa forma se questionam entre si, não diz nada para ninguém, dizendo: onde é que está isso? Como é isso que eu não vejo? Como é isso que eu não participo? Mas o que faz a diferença não é o lugar aonde você está, mas a pessoa que está com você aí neste lugar. E a ovelha tem uma característica do animal, estou dizendo, mas que se reflete a nós também. Porque Deus é tão fascinante que Ele coloca a ovelha realmente como pessoas, né, que somos. Você conhece que a Bíblia faz referência de nós como ovelhas do pastor Jesus. A ovelha faz N referência. Mas esse animal tem muita peculiaridade, muitas coisas que conectam nós a Jesus. E uma das coisas que acontece com as ovelhas lá no deserto é que, se às vezes ela está ferida, machucada ou doente, a ovelha, ela não corre para o pastor para pedir ajuda, não. Ela não corre. Ela vai se definhando, ela vai se afastando, ela vai se distanciando, calada, sozinha, e vai morrer lá. Por isso ela precisa de pastor. Por isso Jesus colocou um pastor para cuidar, porque ela tem essa característica. Ela se isola, ela fica longe do aprisco e é presa fácil para os lobos devoradores. Ela tem essa característica de morrer calada, sozinha, abandonada. E se o pastor de ovelha não tiver a percepção, ela vai morrer. Daí eu gostaria de chamar a atenção nossa, como pastores que somos, se não de uma denominação ou de uma igreja, templo, mas de uma família, de um ambiente. Porque pastor aqui diz aquele que lidera, aquele que conduz. Vamos pedir a Deus para que os nossos olhos da fé possam se abrir, para que possamos enxergar
ovelhas que estão desgarradas, ovelhas que estão fora do aprisco. E diz a história então, contando aqui, que é uma história verídica, que quando aquele pastor então percebe que ela está doente, ele vai em busca dela. E 4 coisas coloquem aí para vocês entender, que era importante na vida do pastor daquela época: um cajado, uma vara, um pote ou um vasilhame com água e outro com azeite. Ele carregava isso. Isso era fundamental. Por quê? O versículo diz: a tua vara e o teu cajado me consola. E daí a gente dá a entender, né? Principalmente os mais velhos, quando fala de vara, tem alguns aí, os mais velhos, né, conhecem muito bem a vara que a mãe utilizava às vezes para educar. Ô educação, hein? Que educação, meu, que metodologia, que pedagogia. Graças a Deus hoje tem outros métodos, mas o pastor carregava isso. E a vara, ela tem uma função interessante. A vara serve para defender a ovelha dos lobos, mas também serve para corrigir a ovelha que ele ama também. E essa correção às vezes era dolorosa. Conta a história, e provavelmente verídica, de que um dia uma excursão estava na cidade do Oriente Médio. E aí de repente o ônibus no meio da cidade, aí chegou naquela cidadela que a rua central é apertadinha, e ali ela serve para ônibus, para Uber, ela serve para carroça, ela serve para animais, serve para todo mundo. Mas de repente as pessoas perceberam uma manada de ovelha que tomou conta de tudo. O ônibus teve que dar uma parada porque elas invadiram tudo. E aí alguém do ônibus disse: deixa nós descermos, que eram turistas, para que a gente possa tirar uma foto, para que a gente fazer um selfie dessa maravilha. E aí ele diz: olha, vocês têm 10 minutos. E aí foi aquele alvoroço, desceu todo mundo do ônibus. E vocês sabem, né? Hoje é melhor do que sentir o lugar, o ambiente, é tirar a selfie. É muito melhor. E aí eles tiraram a selfie, e de repente eles percebem que no cantinho assim tinha um pastor que, de uma forma brusca, ele percebeu que ele quebrou a patinha da ovelha. E aí eles ficaram indignados. Como assim? Aí pediu para o motorista perguntar por que ele fez aquilo com aquela ovelha, agrediu ela, quebrou a patinha. E aí ele explicou: essa ovelhinha, ela dá trabalho demais. Pensa na ovelhinha teimosa. Eu trago ela no meio do deserto e sempre ela foge do grupo. E existe lobo, existe penhascos que ela pode cair, ela pode morrer. E eu fiz isso justamente porque eu a amo e eu não quero que ela morra e que ela se perca. E aí ele percebeu que ele estava atando a perninha dela ali com uma tala e cuidando dela, e enfaixou. Após enfaixar a perna, eles percebem que o pastor pega aquela ovelha, coloca no ombro e carrega ela por toda a extensão. E durante alguns dias, uns 30 dias, todas as vezes, você lembra que de madrugada, amanhecia de madrugada, as ovelhinhas saíam para ir para se alimentar. Lá vai a ovelhinha no ombro do pastor de ovelha. E ela foi pegando um amor tão grande por esse pastor, e esse pastor um amor tão grande, que depois dela sarada, ela não se afastava dele por um instante. Ela estava sempre junta do bom pastor. Às vezes Deus nos quebra para tratar de nós, para que a gente possa entender que sem Ele nada podemos fazer. E o preço que você paga, a dor que você sente, é para te livrar de algo pior. Aleluia! Glória a Deus. E às vezes nós reclamamos dessa pancada que o anjo deu em Jacó, que deixou ele aleijado. Mas o pastor usa a vara para defender, mas também para corrigir. O cajado
geralmente, e essa ovelhinha que eu disse aqui, provavelmente já tinha acontecido muitas vezes com ela. E aí eu quero entrar aqui, para vocês compreender, quando ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque eu sei que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O vale da sombra da morte existe, é real, na região da Ásia. É um vale que ele, para você entender, ele fica no meio das montanhas, onde há um abismo profundo, muito profundo. As montanhas, ele existe. E o que acontece é que quando o pastor levava as ovelhas no lugar onde tinha a água e o pasto, passava por lugares, penhascos. Vocês imaginam um penhasco? Já viu esses vídeos de trilha, onde tem um penhasco e o trieirinho está na beiradinha do buraco, que dá até vertigem olhar o abismo. Então olha o que acontece com o pastor de ovelhas. Diz a história, e é real, né? São pastores mesmo que faz isso. É que quando dá de tardezinha que vão voltar para a sua casa, e elas estão todas satisfeitas, cheias, querendo voltar para casa, porque não tem lugar melhor do que a nossa casa. Entenda o que eu estou dizendo agora, não existe lugar melhor do que a nossa casa. Mas na frente você vai entender também de que casa nós vamos falar e de casa que nós queremos voltar. Diz a história que quando o pastor vai levar de volta, o pastor, você lembra lá de João, que diz: eu conheço a voz das ovelhas e as ovelhas conhecem a minha voz? Isso é tão real no Oriente, que diz uma história que um dia, outra vez, um pastor pega a avenida principal daquela cidade, avenida que eu digo de pedra, de só estreitinha, e vai levar as ovelhas para o outro lado da cidade. E quando chega no meio da cidade, ele encontra outro pastor vindo com as suas ovelhas, e se encontraram. De um lado a multidão de nuvem, de outro lado outra multidão branca, branquinha como elas são. E diz que os dois pastores chegaram, não se preocuparam e começaram a conversar. E como vai? Tudo bem? E começou a trocar as informações. E as ovelhas não perderam tempo também. Começaram a conversar, a trocar ideias, após fofoca em dias. E misturaram todas, que virou algo que não tinha mais como saber de quem era quem. Mas quando os dois terminou o papo, olha o que acontece. Alguém pega um pedacinho de madeira, dá 3 pancadas, pam, pam, pam. Diz que quando os 3 sonzinhos foram ouvidos, todas as ovelhas dele levantou a cabecinha, as orelhinhas em pé, os olhinhos, e olharam para ele, dizendo: o nosso pastor está nos chamando. E ele diz, chamando pelo nome, chamou o nome de cada um, e elas começaram a se desmisturar, pá, aquele barulhão. Daqui a pouco elas estavam seguindo o seu pastor e indo para o lugar de descanso. Assim somos nós, como ovelha, que conhecemos a voz do nosso pastor, que somos ovelhas que conhecemos o som que ele faz quando quer nos chamar a atenção. Ele está te chamando nesta noite, porque ele quer te levar a um lugar melhor do que você talvez esteja. Oh, como é bom ser ovelha deste pastor, é maravilhoso. E ali quando diz que ainda que eu esteja no vale de sombra da morte, eu quero trazer para a realidade, para os dias de hoje. Na realidade, quando nós nascemos, já estamos no vale da sombra da morte, porque você começa a morrer quando nasce. Nós temos passado por um espaço desse vale, nesses 2 anos, literalmente, você e eu somos sobreviventes
deste vale 2020 e 2021. Um vale tenebroso, um vale aonde eu posso dizer para você que 1000 caíram à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, mas o Senhor te manteve até aqui. Eu não estou falando de parafraseando ou trazendo aqui um poema, eu estou dizendo de coisas reais. O pastor Jesus te conduziu neste vale até aqui agora. Ele cuidou de você. Ele te defendeu. Ele usou o cajado para te buscar de volta para o caminho. E aí quando eu olho aqui, quando ela diz, a ovelha diz: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Irmãos, vamos imaginar as ovelhas no meio do vale. E o vale é uma depressão que fica abaixo do nível do mar, geralmente com montanhas do lado. E umas características do vale é interessante: a noite chega mais cedo no vale. 3 horas começa a escurecer, porque o sol começa a declinar e ela chega mais cedo. A montanha parece que é intransponível para quem está no vale. Só quem está no vale sabe o que é a noite chegar mais cedo. Só quem está no vale sabe o que é a altura de uma montanha a ser ultrapassada. E aí quando dizem que prepara uma mesa, eu imagino o pastor levando as ovelhas naquela comida, mas nas montanhas, isso é real até hoje. Existem os animais que são os predadores, lobo, águias, ficavam em volta. E eu imagino aqui, pensando como a ovelhinha que está pensando Davi, ele dizendo: olha, o Senhor Jesus preparou esse banquete na presença dos devoradores, na presença dos algozes, na presença daqueles que querem nos destruir, e nós vamos comer, nos alimentar com segurança, porque Ele está aqui. Eu quero te dizer que mesmo que o inimigo esteja à espreita, rodeando a sua casa, a sua vida, o seu ministério, a sua família, fica seguro, porque o pastor Jesus está aí. E partindo para o final, o que eu quero dizer para você, essa palavra é profética. Haverá paz no vale. Haverá paz no vale. E o interessante dessa palavra é que quando diz haverá paz no vale, não é só para as ovelhas, haverá paz no vale para o pastor de ovelhas também, porque ele está dizendo que vai ter paz no vale. Aquele que pastoreia, aquele que administra, aquele que é o perfil do líder, ele fica preocupado, não dorme quando faltam as coisas dentro de casa, quando o emprego não está nas suas mãos seguro, quando falta alimentação, quando não dá conta de pagar as contas, vê os filhos preocupados. Eu quero profetizar em nome de Jesus que haverá paz no vale para ovelhas e pastores de rebanho. Haverá paz no vale. Deus vai levar providência. Deus vai enviar providência. Não vai faltar alimentação, não vai faltar condição de você prosseguir avante. E partindo para o final, quando era de tarde, o pastor repetiu a mesma cena, batia o som, todas poderiam estar comendo aqui e ali, lá atrás da moitinha, levantava as anteninhas e dizia: é hora de ir para casa, é hora de ir para casa. E disse que elas se reuniam muito rápido, e daqui a pouco pegava o caminho de casa. E uma cena muito bonita que deve ser, é quando ela chegava, que avistava o aprisco. Era uma disparada para dentro do aprisco, correndo para dentro do aprisco, porque sabia que era de noite e lá era lugar seguro onde poderiam dormir tranquilamente. Quando o Senhor Jesus diz aqui, quando Davi diz aqui no seu salmo: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor
me seguirão por todos os dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Levando para o lado espiritual, a casa que o nosso espírito deseja é o céu de glória, é o céu celestial. O vale que passamos é este mundo tenebroso que quer nos matar, que quer nos destruir, mas o pastor Jesus está nos conduzindo nesse vale da sombra da morte e nos levará à nossa casa, a casa celestial. É o caminho que Jesus vai nos levar. Que você possa compreender que o Senhor tem o melhor para você, que o Senhor tem algo especial para você, e que você possa colocar no seu coração aí a vontade e o desejo de ser ovelha deste pasto, de ser ovelha deste redil. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês, e que este ano que está chegando seja uma nova história na sua vida, na sua casa, no seu ministério, em nome de Jesus. Agradeço a todos em nome de Jesus. Amém, pastor.